Desde o século XVII, o método científico tem nos ajudado a resolver intrincados problemas em ciências e alavancado o avanço do conhecimento em diversas áreas. Uma de suas bases mais importantes é a experimentação, cuja essência apoia-se na tentativa e erro. Nas modernas corporações, entretanto, a ideia de tentativa e erro esbarra em uma de suas principais características: o erro. Em muitas empresas, o erro é mal visto. Tentam de todas as formas evitá-lo, contorná-lo e, quando isso não é possível, escondê-lo ou esquecê-lo. É claro que ninguém erra de propósito, mas já que erros são inevitáveis, cabe a nós buscar maneiras de transformá-los em aprendizado. E um dos maiores obstáculos é o viés do sobrevivente. Na Segunda Guerra Mundial, o matemático Abraham Wald encarregou-se de ajudar os aliados a proteger seus aviões em combate. Sua tarefa consistia em determinar que áreas da fuselagem precisariam ser reforçadas, aumentando a resistência sem comprometer o equilíbrio e a velocidade das aeronaves. Em suas pesquisas, ele percebeu que a maioria dos estragos causados pela artilharia antiaérea inimiga concentrava-se na região das asas, na cauda e no centro das aeronaves. Para os engenheiros aeronáuticos, era nessas áreas que as chapas de aços deveriam ser colocadas para resolver o problema. Wald, no entanto, percebeu que essa era uma falha grave de raciocínio. Ora, se o avião levava tiros nas asas, na cauda e no centro da fuselagem e mesmo assim voltava em segurança, então não eram essas áreas que precisavam ser reforçadas. Os aviões que caíam levavam tiros em outros lugares. O que o viés do sobrevivente revela é que tentamos corrigir os erros olhando para os acertos, mesmo que eles contenham pequenos defeitos. Notem que esses pequenos defeitos não impedem que algo dê certo. Os grandes defeitos, os erros que levam ao fracasso, estão nos aviões que caíram, e é para eles que devemos olhar.